Olá pessoal, esta é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina: Sistemas Operacionais e Distribuídos. E o tema dessa videoaula é Processo. A gerência de um ambiente multiprogramável é uma função exclusiva do sistema operacional, que deve controlar a execução dos diversos programas e o uso concorrente do processador. Nos sistemas multiprogramáveis, os processos são executados concorrentemente, compartilhando, entre outros recursos, a utilização do processador, da memória principal e dos dispositivos de entrada e saída. Além disso, em sistemas com múltiplos processadores, não só existe a concorrência de processos pelo uso do processador, como também a execução simultânea de processos dos diferentes processadores. Bom, nos capítulos anteriores nós vimos aí que o sistema operacional trabalha com concorrência. Bom, em ambientes multiprogramáveis, né, multitarefas, você tem aí vários processos concorrendo pelos recursos do processador, né? E não só do processador, temos aqui também concorrendo pelos recursos da memória e dos dispositivos de entrada e saída. Estrutura do processo. O que é processo, para começar? Bom, o processo pode ser definido como um programa em execução, juntamente com seu contexto e suas áreas de dados, código e pilha. Então, um processo ele pode ser considerado um programa rodando no seu computador como outro qualquer, né? Só que ele é um pouquinho diferente, mas ele pode sim ser considerado um programa, tá? Então, tanto o seu contexto quanto suas áreas de dados, código e pilha fazem o processo, fazem parte do processo. Ao executar um programa, o usuário tem a impressão de possuir o processador e os demais recursos de hardware de forma exclusiva. Na verdade, todos esses recursos estão sendo compartilhados. Nesse caso, o sistema operacional faz com que um processo de usuário seja executado durante certo intervalo de tempo, e após esse intervalo, o processo é interrompido para que outro possa ser executado. Bom, então, enquanto você está utilizando um programa, o processador está. Opa! Bom, enquanto você está utilizando um programa, o processador está ali dedicado, né, ao programa que você está utilizando e executando suas instruções, né, acessando a memória e tal. Só que de tempos em tempos ele para de dar atenção para esse programa que você está visualizando e começa a dar atenção para outros programas que também necessitam dele. Você acaba não percebendo que isso acontece. Como que isso funciona? Para que essa troca de processos ocorra sem problemas, é necessário salvar as informações do processo interrompido para que possam ser recuperadas quando aquele processo voltar a executar. Todas as informações relevantes e necessárias à execução de um programa fazem parte do processo. Essas informações são chamadas de contexto do processo. Além disso, é necessário haver áreas de memória para armazenamento de instruções e dados alocadas para o processo, chamado de espaço de endereçamento. Então, toda vez que um programa for parar de. Não, desculpa, um processador for parar de dar atenção para um determinado programa, ele tem que salvar o estado daquele programa, tá? Para que ele possa continuar depois do ponto onde ele parou. Então ele vai parar de dar atenção para o seu programa, né? Dedicar o processo a um programa e vai partir para o outro. Depois vai partir para o outro e de tempos em tempos ele volta para o seu. E quando ele voltar para o seu programa, ele tem que continuar de onde ele parou. Assim como quando ele voltar para o outro programa, ele tem que continuar de onde ele parou. Tá? Então você tem que gravar todas essas informações. Essas informações são chamadas de contexto do processo. O contexto de um processo pode ser dividido em duas partes: o contexto de hardware e o contexto de software. O contexto de hardware armazena o conteúdo de todos os registradores. Então, é ele que vai armazenar os registradores do processador, né, referentes ao processador em determinado processo. Já o contexto de software armazena informações sobre a identificação, as cotas e privilégios do processo. A gente vai ver mais detalhes sobre cada um deles. Então aqui ó, você tem um programa, né? E um programa tem sempre o contexto de hardware e software, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e o espaço de endereçamento. Contexto de hardware. O contexto de hardware armazena o conteúdo dos registradores gerais da CPU,
além dos registradores de uso específico, como o Program Counter, PC, Stack Pointer, SP e registrador de status. Quando um processo está em execução, o conteúdo de alguns registradores é alterado a cada nova instrução executada. No momento em que o processo perde a utilização da CPU, o sistema salva as informações do contexto de hardware do processo. A troca de um processo por outro no processador, comandada pelo sistema operacional, é denominada chaveamento, mudança de contexto. Bom, então, essa mudança de um processo para outro, né, que o sistema operacional tem que executar, tem que prover, se chama chaveamento, tá, gente? Então, eu vou explicar aqui no gráfico o que foi dito aqui atrás, que fica mais fácil de entender. Você tem aqui o seu sistema operacional, né, que vai gerenciar, e você tem dois processos, o processo A e o processo B, certo? E o sistema operacional tem que gerenciar o processo A e o processo B. Para quê? Para que o processador consiga levar os dois ao mesmo tempo, praticamente, né? Não ao mesmo tempo, mas concorrentemente, né? Então você tem aqui o processo A e o processo A está sendo executado, como você pode ver aqui nessa setinha mais cinza. E aí acabou o time slice, né? Deu o time slice, deu o tempo do processador para dedicar esse processo aqui. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que passar para o processo B. Só que não basta ele passar para o processo B. Não, como é que vai funcionar isso? O sistema operacional tem que fazer o que nós chamamos de chaveamento, que é trocar um processo por outro. Então aqui, ó, chegou nesse ponto aqui, a gente vai executar a ação número 1. Qual que é a ação número 1? Salva registradores no processo A. Do processo A. Então vai fazer o quê? Vai salvar os registradores desse processo aqui, do primeiro processo. E depois vai carregar os registradores do processo B, o número 2 aqui. Então, agora você pode ver que os registradores do processo A estão salvos, né? Os do B já estão carregados para que ele possa ser executado. Então, a partir de agora, o processo B vai ser executado por um determinado tempo, né? E nesse momento aqui, alguns registradores podem mudar, né? Dependendo das suas instruções e tal. E quando chegar o time slice novamente do processo B, nesse caso, ele tem que fazer o quê? Salvar os registradores do processo B, no caso o número 3 aqui, e carregar os registradores do processo A, né, o número 4. Para quê? Para que agora quem esteja executando seja o processo A, certo? Então houve aqui dois chaveamentos do processo A para o B, que foram essas duas ações, e depois da execução do processo B houve outro chaveamento, que é o 3 e o 4 aqui, que foi do processo B para o A, certo? E o contexto do software? O contexto de software armazena as informações sobre características e limites dos recursos que podem ser alocados pelo processo, como o número máximo de arquivos abertos simultaneamente e a prioridade de execução e tamanho do buffer para operações de entrada e saída. O contexto de software é composto por três grupos de informações sobre o processo: identificação, cotas e privilégios. Tá? Então, o contexto de software ele vai ser responsável por armazenar esses três tipos de informação aqui, que é a identificação do processo, as cotas desse processo e os privilégios que esse processo tem. Vamos ver cada um deles. Primeiro, identificação. Cada processo criado pelo sistema recebe uma identificação única, o PID, representado por um número. Por meio do PID, o sistema operacional e outros processos podem fazer referência a qualquer processo existente, consultando o seu contexto ou alterando uma de suas características. Alguns sistemas, além do PID, identificam o processo através de um nome. O processo também possui identificação do usuário ou do processo que o criou, owner. Cada usuário possui uma identificação única no sistema, o ID, atribuída ao processo no momento de sua criação. Ou seja, então cada processo, gente, que ele é criado, ele recebe uma identificação, um número, tá? Imagina lá que você tem o processo número 1, processo número 2, número 3 e tal. Então, toda vez que o sistema operacional quer se referenciar a um processo específico, ele se referencia pelo número, tá? Então, se ele quer finalizar um determinado processo, ele sabe o nome desse processo, ele sabe o ID dele. Então, imagine que ele quer finalizar o processo número 4. Ele vai lá e manda uma
uma operação de desligamento, né, para esse processo número 4. Então é bem fácil dele identificar. E ele é único, tá? Essa identificação. É como se fosse o nosso CPF, tá? E além do nome do processo, né, o PID, ele também tem uma identificação de quem foi que criou esse processo, tá? E todo usuário também tem um ID, que é um nome único, um número único. Então, se você quer, por exemplo, referenciar processo criado por um usuário, você pode usar o ID desses processos. Outra implementação importante desse UID, do dono desse processo, é com relação à segurança. Imagina que você não quer permitir que um processo finalize um outro processo que não foi criado pelo mesmo usuário. Então você cria um esquema de segurança bem eficaz, né? Por quê? Porque você só permitiria que um processo pudesse alterar um outro processo desde que ambos fossem criados pelo mesmo usuário. Ou mesmo permitir que um usuário não possa alterar o processo de outros usuários, né? Outro item aí do contexto de software é as cotas. As cotas são os limites de cada recurso do sistema de um processo pode alocar. Alguns exemplos de cotas presentes na maioria dos sistemas operacionais são: tamanho máximo de memória principal e secundária que o processo pode alocar. Então ele vai definir aqui qual o tamanho máximo, tá, da memória o processo pode alocar. Isso é importante para não ter perigo de um processo utilizar toda a sua memória, por exemplo, e deixar seus outros processos sem memória para trabalhar, né? Número máximo de arquivos abertos simultaneamente, também é para não carregar muito a memória, né, também, de certa forma. Né? Se você carrega muitos arquivos, você está sobrecarregando sua memória, mas você pode limitar pela quantidade de arquivos, por exemplo, também. Né? Número máximo de operações de entrada e saída pendentes, para quê? Para que você solicite algumas operações de entrada e saída, mas uma quantidade máxima. Né? Você tem um limite de quantidade, porque senão você pode simplesmente começar a criar operações de entrada e saída pendentes, e os outros processos, quando quiserem criar também outras operações de entrada e saída, eles terem que pegar uma fila muito grande, né? Então, de certa forma, eles ficariam prejudicados aí. Tamanho máximo de processos, subprocessos e threads que podem ser criados. Tá? A gente vai falar sobre threads mais à frente, mas um processo pode criar outro processo. Tá? Então, isso aqui pode definir quantos outros processos ou subprocessos ou threads podem ser criados. Caso uma cota seja insuficiente, o processo poderá ser executado lentamente, interrompido durante seu processamento ou mesmo não ser executado. Ou seja, imagina que você criou uma cota lá para tamanho de memória. Se a cota for insuficiente para o processo, ele pode ficar lento, né? Pode travar ou ele pode simplesmente nem chegar a abrir. Privilégios. O outro item do contexto de software. Os privilégios ou direitos definem as ações que um processo pode fazer em relação a ele mesmo, aos demais processos e ao sistema operacional. Privilégios que afetam o próprio processo permitem que suas características possam ser alteradas como prioridade de execução, limites alocados na memória principal e secundária, etc. Então, os privilégios que têm poder sobre os próprios processos podem alterar as suas próprias características. Já os privilégios que afetam os demais processos permitem, além da alteração de suas próprias características, a alteração de outros processos. Então tem processo aí que pode alterar outros processos, tá? Dependendo do seu privilégio. Privilégios que afetam o sistema são os mais amplos e poderosos, pois eles estão relacionados à operação de gerência do ambiente, como a desativação do sistema, alteração de regras de segurança, criação de outros processos privilegiados, modificação de parâmetros de configuração do sistema, entre outros. Então existem processos que atuam sobre o sistema operacional, tá? E esses processos eles podem alterar diversos itens aqui, regras de segurança, podem criar processos também poderosos como eles. A maioria dos sistemas operacionais possui uma conta de acesso com todos esses privilégios disponíveis, com o propósito de o administrador gerenciar o sistema operacional. Isso aqui, gente, é a conta de usuário, é a conta de usuário administrador, tá? Quando você loga como administrador, normalmente, você está criando um processo com privilégio
geral sobre o sistema operacional, né? Que você pode criar outros processos privilegiados também. E por último, o espaço de endereçamento. O espaço de endereçamento é a área de memória pertencente ao processo onde as instruções e os dados do programa são armazenados para execução. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, que deve ser devidamente protegido do acesso aos demais processos. Bom, basicamente, gente, de endereçamento é a área onde ficam armazenadas, né, as informações do processo em si. Então aqui você percebe as três vertentes aqui de um programa. O contexto de hardware, né, que temos registradores gerais, registrador point counter, stack pointer e o registrador de status. Contexto de software, temos aqui o nome, né, talvez o nome, o PID, o dono do processo, do ID, prioridade de execução, data hora de criação, tempo de processador, cotas, privilégios. São algumas das informações aqui guardadas pelo contexto de software. E por fim, espaço de endereçamento, que são endereços de memória principal alocados. Endereço de memória principal alocados, né? Que é o endereço da memória onde estão armazenadas as informações desse processo. Bloco de controle do processo. O sistema operacional utiliza uma estrutura de dados chamada Bloco de Controle de Processo, PCB, para implementar os processos. A partir do PCB, o sistema operacional mantém todas as informações sobre o contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento de cada processo. Então, gente, ele usa uma estrutura de dados dessa maneira aqui, ó, onde ele armazena os ponteiros, estados do processo, nome do processo, prioridade dele, registradores, limites de memória, lista de arquivos, etc. Então, é uma estrutura, tá? Como se fosse um espaço ali na memória, onde reservado para guardar todas as informações, tanto referente ao contexto de software, né? Como ao contexto de hardware, tem aqui privilégios, enfim, todas essas informações necessárias para o processo. Os PCBs de todos os processos residem na memória principal em uma área exclusiva do sistema operacional. Então, gente, eles ficam armazenados todos em uma área especial da memória reservada só para isso, tá? O tamanho dessa área geralmente é limitado por um parâmetro do sistema operacional que permite especificar o número máximo de processos possíveis de serem suportados simultaneamente pelo sistema. Então, normalmente tem um tamanho fixo ali, tá? Um limite para essa área especial. E o sistema operacional pode alterar esse tamanho aí. Toda a gerência dos processos é realizada por meio de chamadas de sistema, que realizam operações como criação, alteração de características, visualização, eliminação, sincronização e suspensão de processos, entre outras. Estados do processo. Em sistemas multiprogramáveis, é comum haver vários processos compartilhando a utilização do processador. Para evitar que algum processo monopolize o processador, o sistema operacional determina quando cada processo tem direito a executar. Assim, enquanto um processo executa, os demais aguardam em uma fila pela sua vez. Se um processo estiver executando e solicitar uma operação de entrada e saída, através de chamada de sistema, ele deverá liberar o processador e aguardar até que a operação seja concluída. Só então ele estará apto novamente a disputar a utilização do processador com os outros processos. Então, gente, é o que a gente já vem falando aqui nos capítulos anteriores, né? O processo ele tem ali a atenção do processador e depois de um tempo, e os outros processos ficam aguardando em uma fila. Depois de um tempo ele para de ter essa atenção e o outro processo vai ter a atenção do processador. E depois de um tempo próximo e assim por diante. Só que caso algum desses processos solicite uma operação de entrada e saída, na hora que ele solicitar isso aí, ele já tem que liberar o processador. Por quê? Porque uma operação de entrada e saída ela é bem lenta, né, comparada ao processador, como nós vimos antes. Então, só depois dessa operação ter sido concluída é que ele vai voltar para a fila para esperar a vez dele de ter o processador novamente. Para saber em que situação se encontra cada processo,
o sistema operacional implementa o conceito de estados do processo. Ao longo do seu processamento, os processos passam por diferentes estados, em função de eventos gerados pelo próprio processo ou pelo sistema operacional. Estados de um processo ativo. Um processo ativo pode se encontrar em 3 diferentes estados: execução, pronto e espera. Então temos aqui o estado de execução, o estado de pronto e o estado de espera. Outros nomes aqui, apto e bloqueado, são sinônimos. Tá? Nós iremos ver como funciona cada um deles detalhadamente agora. Executando, running. Considere-se que um processo está no estado de execução quando ele está sendo processado pela CPU. Em sistemas com um único processador, somente um processo pode ser executado em um dado momento. O sistema operacional escalona a utilização do processador entre os processos, segundo alguma política estabelecida por ele. Então, gente, o estado de execução, executando, é o programa que está sendo executado naquela hora, é o processo que está sendo executado naquela hora. E em um computador com um processador apenas, somente um processo pode estar sendo executado, pela lógica. Porque você tem um processador, então você só pode processar um processo por vez. Já em sistemas com múltiplos processadores, existe a possibilidade de mais de um processo estar sendo executado ao mesmo tempo. Nesse tipo de sistema, também é possível o mesmo processo ser executado simultaneamente em mais de uma CPU, processamento paralelo. Então, quando você tem aí mais de um processador, você pode ter mais de um processo sendo executado ao mesmo tempo. Imagine que você tem lá 2 processadores, você pode estar processando um processo em cada um dos processadores, da CPU. Então você tem lá o processador 1 e 2 e tem o processo A e B. O A está sendo executado no 1, o B no 2 simultaneamente. E também há a situação de você ter o mesmo processo sendo processado em ambos as CPUs. Então eles vão aí dividir a carga e vai fazer algo em torno de 2 vezes mais rápido aí o processamento. Esse processamento se chama processamento paralelo. Outro estado é o estado de apto ou pronto, o ready. Um processo está no estado de apto ou pronto quando aguarda a sua vez de ser executado. Em geral, existem vários processos no sistema em estado de pronto, organizados em uma fila. Por meio dessa fila, chamada de fila de aptos ou fila de prontos, o sistema operacional determina a ordem e os critérios pelos quais os processos em estado de pronto devem utilizar o processador. Esse mecanismo é conhecido como escalonamento. Então, gente, os processos aptos ou prontos são aqueles que estão prontos para serem executados, para serem processados, mas tem que aguardar na fila porque tem um outro processo correndo aí. Eles são organizados em uma fila, tá? Essa fila é chamada de fila de aptos, e o sistema operacional que vai definir qual é o critério para pegar o próximo processo. Se vai ser o processo que está mais tempo na fila, se vai ser algum processo com algum nível de prioridade, aí vai depender do sistema operacional, tá? E esse mecanismo é conhecido como escalonamento. E por último, o estado de bloqueado ou espera, wait. Um processo no estado bloqueado ou espera aguarda por algum evento externo ou por algum recurso para prosseguir seu processamento. Ou seja, o processo não está sendo executado, mas ele não está pronto, tá? Ele não está apto para ser executado ainda. Ele então está bloqueado, ele está esperando alguma coisa para passar para o estado apto e só então passar para o estado de execução. Por exemplo, podemos citar um processo que aguarda o término de uma operação de entrada e saída ou a espera de uma determinada data e hora para continuar sua execução. Então lembra que eu falei agora há pouco que um processo, quando ele executa uma operação de entrada e saída, essa operação é um pouco lenta. Então ele tem que sair imediatamente do estado de execução só que ele não vai para a fila. Ele vai para uma outra fila, que é a fila de bloqueados. E aí, somente quando essa operação terminar, que ele pode voltar para a fila de espera, e quando chegar a vez dele na fila, ele passar para o nível de execução novamente. Estados de criação e destruição de um processo. Para um processo entrar na fila de aptos e aguardar sua vez de executar, é necessário que seja criado pelo loader do sistema operacional.
Primeiro, o sistema operacional deve alocar na memória principal as áreas de código, dados e pilha. Em seguida, o programa deve ser transferido da memória secundária para a memória principal nas áreas alocadas. Por último, o PCB é criado e inicializado apropriadamente, com as informações do processo. A partir desse momento, o sistema operacional já reconhece a existência do processo. Ou seja, aqui, gente, ele explica como que o processo tem que ser criado, né? Você repara que ele é criado da mesma forma como um programa é criado, né? Porque, de certa forma, o processo é um programa. Então, ele tem que ser carregado pelo loader, né? Tem que estar lá, tem que ter reservado na memória a área de código, dados e pilha dele. Depois da memória secundária principal, ele tem que ser carregado. E por último, o PCB dele é criado, né, naquela área especial da memória que a gente viu lá. E depois o sistema operacional reconhece ele como um processo. Tá? E ele está pronto, daí, ó, ele está no estado de criação. E depois de ele criado, passou por todas aquelas etapas, ele está pronto para ir para o estado de apto, né? Ou pronto. E aí seguir a sua vida útil. Após criar o processo, o sistema operacional normalmente o coloca na fila de aptos para que ele concorra à utilização do processador. No caso, foi o que eu disse aqui. No entanto, algumas vezes, podem faltar recursos, por exemplo, número máximo de processos ativos alcançados. Neste caso, o sistema operacional manterá o processo no estado de criação até que haja recursos para que ele se tornar ativo. Ou seja, mesmo depois de criado e pronto para ir para o estado de apto, às vezes, por alguma limitação do sistema, ele não pode ainda passar para esse estado. Vamos supor que nós temos lá um número máximo de processos e esse número foi alcançado. Temos lá 20 processos concorrendo. Então ele tem que esperar um desses 20 processos serem destruídos para que ele possa passar para o estado de apto. Tá? E agora, como que ele é destruído um processo? Quando um processo é finalizado, todos os recursos do processo devem ser desalocados e o PCB deve ser eliminado pelo sistema operacional. Então ele vai perder memória, vai perder tudo. O término de um processo pode ocorrer pelas seguintes razões: término normal de execução, eliminação forçada por erro de proteção, eliminação por outro processo, eliminação forçada por ausência de recursos disponíveis no sistema. Então pode acontecer por uma dessas razões aqui, normalmente a finalização de um processo, tá? Transições de estado do processo. Um processo muda de estado durante seu processamento em função de eventos originados por ele próprio, eventos voluntários, ou pelo sistema operacional, eventos involuntários. Basicamente, existem 4 mudanças de estado que podem ocorrer a um processo. Bom, então um processo ele pode mudar de estado através dele mesmo ou por algum evento externo, né, provocado pelo sistema operacional. Então existem 4 transições, que é do apto para o executando para o bloqueado, do bloqueado para o apto e do executando para o apto. A gente vai ver cada um deles agora. Primeiro estado, apto, o segundo estado executando. Então essa mudança aqui do apto para o executando. A transferência de um processo do estado apto para o estado de execução indica que outro processo saiu do estado de execução, perdeu o processador. Um processo perde o processador quando sua fatia de tempo, time slice, termina, quando faz uma chamada de sistema ou quando chega ao fim de sua execução, normal ou forçada. Isso faz com que o sistema operacional selecione um processo no estado apto para ser executado. Então o processo está lá apto, né, aguardando, e por algum motivo ele passa a ser um processo em execução. Né? Então aqui tem alguns motivos para ele trocar de estado, né? Quando o time slice de outro processo termina, quando um outro processo faz uma chamada de sistema, ou quando o outro processo simplesmente chega ao fim, né? E aí ele passa a ser um processo em execução. Outra transição, execução para apto. Um processo em execução passa para o estado de apto por eventos gerados pelo sistema, como o término da sua fatia de tempo, ou para ceder a vez a um processo de maior prioridade. Neste caso, o processo volta para a fila de aptos, onde aguarda por uma nova oportunidade para continuar seu processamento. Né? Ou seja,
Caso o tempo dele termine ou ele tenha que dar espaço para outro processo mais importante, ele troca de estado novamente para o apto. E vai ficar ali na fila aguardando até que todo mundo seja executado para chegar a vez dele novamente. Outro é a execução para o bloqueado. Um processo em execução pode passar para o estado de bloqueado por eventos gerados pelo próprio processo. Por exemplo, quando um processo em execução necessita realizar uma operação de entrada e saída. Como eu disse uns exemplos atrás, quando um processo necessita realizar uma operação de entrada e saída, essa operação é lenta, então ele tem que ceder o processador para o outro processo para ele não perder tempo, né, para melhorar o desempenho. Além disso, um processo em execução também pode passar para o estado de bloqueado em função de eventos externos. Um evento externo é gerado, por exemplo, quando o sistema operacional suspende por um período de tempo a execução de um processo. Então, por algum motivo, o processador tem que mudar de processo, né? Trocar de processo, e quem definiu isso foi o sistema operacional. Aí vai ser por algum motivo bem específico mesmo. Bloqueado para apto. Um processo em um estado bloqueado passa para o estado de apto quando a operação solicitada é atendida ou o recurso esperado é concedido. Em geral, um processo no estado bloqueado sempre terá de passar pelo estado de apto antes de poder ser novamente selecionado para execução. Normalmente, não existe a mudança do estado bloqueado para o estado de execução diretamente. Em casos raros, um processo poderá fazer isso, caso a chamada de sistema seja extremamente rápida, como a leitura da hora do sistema. Ou seja, um processo passa do estado bloqueado para apto quando a operação de entrada e saída, por exemplo, que ele solicitou tenha terminado, então ele volta para a fila de aptos para aguardar. Ou quando ele estava esperando algum recurso para entrar, né, em funcionamento, e esse recurso se tornou disponível. Normalmente, ele, como eu falei antes, ele passa do estado bloqueado para o apto, né? Ele não passa do estado bloqueado direto para a execução. Só em casos raros mesmo. Aqui está um exemplo, né? Caso a chamada seja extremamente rápida. Aí vai compensar. Transições de estado com swapping. Um processo no estado apto ou bloqueado pode não se encontrar residente na memória principal. Essa condição ocorre quando não existe espaço suficiente para todos os processos da memória principal, e parte deste contexto do processo é levada para a memória secundária. Uma técnica conhecida como swapping retira o processo da memória principal e o traz de volta, seguindo os critérios de cada sistema operacional. Neste caso, os processos em estado bloqueado e apto podem estar residentes ou não residentes na memória principal. Ou seja, podem existir situações em que você tem lá 20 processos, por exemplo. E aí, esses processos, tem lá o processo que está em execução, né, processos aptos, bloqueados, enfim. E aí, um desses processos utiliza uma área um pouco maior da memória que acaba não sendo suficiente, e a memória acaba não sendo suficiente para todos os processos ficarem na memória principal. Então, esses processos que estão abertos, os que estão aptos ou bloqueados, eles não têm espaço para eles ficarem na memória principal. Então, eles são levados da memória para a memória secundária, tá? E quando chegar a vez deles serem executados, né, quando o bloqueado passar para o apto e finalmente o apto passar para a execução, você tem que recolher os dados guardados na memória secundária e trazer para a memória principal. E essa técnica é chamada de swapping. Aqui você pode ver um exemplo, né? Você tem aqui um processo apto, aí ele passa para executando, bloqueado, apto. Então normalmente ele vai transitar entre esses três estados aqui, né? Até que ele seja destruído. Mas em alguns casos, se ele não tiver memória suficiente, memória principal, ele vai passar para um estado de apto suspenso, né? Que ele vai existir o processo, mas ele vai estar armazenado na memória secundária. Então ele está lá executando e passa para o apto suspenso, ou ele está executando, passa para o bloqueado, ou para o bloqueado suspenso, né? E toda vez que você passar do estado suspenso para o normal, tipo do apto suspenso para o apto, ou do bloqueado suspenso para o bloqueado, essa técnica é chamada de swapping, né? Que é a transição da memória secundária para a memória principal. Processos independentes, subprocessos e threads. Processos independentes, subprocessos e threads são maneiras diferentes de implementar a concorrência dentro de uma aplicação. Nesse caso, busca-se subdividir o código em partes para trabalharem de forma cooperativa.
Em aplicações acessadas simultaneamente por vários usuários, a concorrência pode proporcionar um tempo de espera menor, melhorando o desempenho da aplicação e beneficiando os usuários. O uso de processos independentes é a maneira mais simples de implementar a concorrência em sistemas multiprogramáveis. Neste caso, não existe vínculo entre o processo criado e seu criador. A criação de um processo independente exige a alocação de um PCB, possuindo contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento próprio. Então, gente, cada vez que você quer criar um processo independente, esse processo independente vai precisar alocar um PCB, né? E da mesma forma, nesse PCB vai estar incluído o contexto de hardware, software e espaço de endereçamento próprio. Tá? Para cada processo tem que ter uma estrutura dessa. Subprocessos são processos criados dentro de uma estrutura hierárquica. Nesse modo, o processo criador é denominado processo pai e o novo processo é chamado de processo filho ou subprocesso. O subprocesso pode criar outras estruturas de subprocessos. Uma característica dessa implementação é a dependência existente entre o processo criador e o subprocesso. Caso um processo pai deixe de existir, o sistema operacional pode ser configurado para eliminar automaticamente os processos filhos. Semelhante aos processos independentes, subprocessos possuem seu próprio PCB. Então, o subprocesso funciona de forma hierárquica, tá? É uma estrutura hierárquica. Então, você pode ter aqui um subprocesso e, se ele tiver um filho, esse subprocesso vai ser filho do outro subprocesso, tá? Na verdade, o pai não seria um subprocesso, seria um processo, tá? Então, você tem o processo pai e todos os filhos desse processo seriam processos filhos ou subprocessos. E cada um deles também precisa do seu próprio PCB. Então, se você tem lá um pai com dois processos filhos, dois subprocessos, você vai precisar de 3 PCBs, tá? Um para o processo pai, um para o processo filho e outro para o outro processo filho. O uso de processos independentes e subprocessos no desenvolvimento de aplicações concorrentes demanda o consumo de diversos recursos do sistema. Sempre que um novo processo é criado, o sistema deve alocar recursos, contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento, consumindo tempo de CPU nesse trabalho. No momento do término dos processos, o sistema operacional também dispensa tempo para desalocar recursos previamente alocados. Outro problema existente é a comunicação e a sincronização entre processos, considerada pouco eficiente, visto que cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento. Então, toda vez que um processo é criado ou um subprocesso é criado, o processador precisa o quê? Precisa alocar os recursos necessários para cada um desses processos, tá? Ele precisa alocar o contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. E quando esses processos deixam de existir, é a mesma coisa. O processador também precisa ir lá e desalocar esses recursos previamente alocados, certo? Outro problema é a sincronização, porque se você tem vários processos rodando simultaneamente, é difícil você sincronizar todos, manter uma boa comunicação entre eles, tá? Então acaba demandando um pouco mais de tempo. Já o thread representa uma tentativa de reduzir o tempo gasto na criação, eliminação e chaveamento de contexto de processos nas aplicações concorrentes, bem como de economizar recursos do sistema. Em um ambiente multithread, um único processo pode suportar múltiplos threads, cada qual associado a uma parte do código da aplicação. Nesse caso, não é necessário haver diversos processos para a implementação da concorrência. Threads compartilham o processador da mesma maneira que um processo, ou seja, enquanto um thread espera por uma operação de entrada e saída, outro thread pode ser executado. Então o thread surgiu como uma alternativa, tá? de subprocessos e processos para concorrerem aí pelo processador. Eles concorrem de forma semelhante. Cada thread possui seu próprio contexto de hardware, porém compartilha o mesmo contexto de software e espaço de endereçamento como os demais threads do processo. Então, se um processo tem lá 3 threads funcionando internamente dentro deles, você vai ter um espaço reservado do contexto de hardware para cada uma das threads,
Porém, o contexto de software e espaço de endereçamento vai ser compartilhado entre essas threads, tá? Então, torna a comunicação mais eficiente, mais rápida. Por compartilhar um espaço de endereçamento e comunicação entre as threads em um mesmo processo pode ser feita de forma simples e rápida. E o compartilhamento do contexto de software torna mais rápida a criação, a eliminação e o chaveamento de contextos dos threads. Ou seja, quando você vai remover uma thread ou quando você vai criar ela, na verdade um processo, quando você vai criar ou remover um processo, como você vai ter várias threads, mas todas essas threads estarão dentro do mesmo processo, compartilhando o mesmo contexto de software, a alocação e a desalocação desses recursos será mais rápida, porque se você tem 3 threads, o que acontece? Você vai precisar desalocar uma vez só o contexto de software e uma vez só o contexto na verdade, de despacho de endereçamento. Sendo que em um processo independente, por exemplo, se você tiver 3 processos, você vai precisar alocar 3 vezes na criação e desalocar 3 vezes na eliminação. Então aqui você repara como é a estrutura, né, de um thread. Um processo com thread. Você tem aqui o contexto de software, tá, com 3 threads rodando. E você pode reparar que essas 3 threads estão compartilhando o mesmo contexto de software. E cada uma dessas threads tem o seu contexto de hardware próprio, porém as 3 também estão compartilhando o espaço de endereçamento. Então torna bem rápida essa comunicação entre eles aqui pelo espaço de endereçamento. Processos foreground, background e pipes. Um processo possui, sempre associado à sua estrutura, pelo menos 2 canais de comunicação por onde são realizadas todas as entradas e saídas de dados ao longo do seu processamento. Os canais de entrada, input, e saída, output, de dados podem estar associados a terminais, arquivos, impressoras e até mesmo a outros processos. Ou seja, sempre tem que haver pelo menos 2 canais de comunicação com o processo, tá? Normalmente são os canais de entrada e saída desses processos. Processo foreground. Um processo foreground é aquele que permite a comunicação direta do usuário com o processo durante o seu processamento. Nesse caso, tanto o canal de entrada quanto de saída estão associados a um terminal, como teclado, mouse e monitor, permitindo assim a interação com o usuário. O processamento interativo tem como base processos foreground. Ou seja, o processo foreground é aquele que acontece de forma interativa. Tá? Você tem aqui um terminal, que esse terminal pode ser o seu teclado, o seu mouse, né? E você vai enviar a informação para o processo, esse processo vai realizar lá o processamento dele, e aí ele vai retornar uma saída também para algum terminal. Imagina, por exemplo, você digitando, tá? Um texto, você está utilizando um terminal que é o teclado para digitar essa informação vai lá para o processo, ele vai ser processado, e a saída vai ser no monitor, tá? De certa forma, além de guardar na memória, além de fazer todas as suas finalidades lá, ele vai enviar uma saída também de forma interativa. Processo background. Um processo background é aquele em que não existe a comunicação com o usuário durante o seu processamento. Nesse caso, os canais de entrada e saída não estão associados a nenhum dispositivo de entrada e saída interativo, mas em geral a arquivos de entrada e saída. Em outras palavras, não há interação com o usuário, pois tanto a entrada quanto a saída são realizadas por meio de arquivos. O processamento do tipo batch é realizado através de processos background. Então, diferente do foreground, o background acontece o que nós chamamos de por baixo dos panos, tá? É aquilo que não depende da interação do usuário. Então você tem aqui um arquivo de entrada, tá? Esse arquivo vai fazer a solicitação para o processo vai processar e vai gerar um outro arquivo de saída, certo? Não depende do usuário digitar uma informação, clicar no mouse, algo do tipo. É sempre um arquivo que faz a solicitação e gera um outro arquivo. E por último, o pipe entre processos. É possível associar o canal de saída de um processo ao canal de entrada de outro processo. Nesse caso, dizemos que existe um pipe ligando os dois processos. Por exemplo, se um processo A gera uma listagem e um processo B tem como função ordená-la, basta associar o canal de saída do processo A ao canal de entrada do processo B. Então, como que funciona isso? Nós vimos que no foreground a entrada e a saída são realizadas através de terminais, né?
Já no background, é tudo realizado através de arquivos de entrada e saída. Já no pipe, o pipe de processos permite que a saída de um processo seja ligada à entrada de outro processo, certo? Então, o exemplo que ele citou aqui, você tem lá uma lista, tá? Você pega um arquivo, por exemplo, ou você medita essa lista e manda para o processo A, que tem como finalidade gerar uma lista, tá? Das palavras que você digitou, dos nomes que você digitou, por exemplo. E aí você, antes de mostrar essa lista na tela, você quer o quê? Você quer ordenar essa lista. Então, não basta você simplesmente ligar a saída do processo A ao monitor. Você tem que fazer o quê? Você tem que ordená-la. Então, para isso, você pode chamar um outro processo que tem por função somente ordenação. Então, o processo A vai pegar a lista, né? Vai gerar ela e vai passar, a saída dele vai ser na entrada do processo B, e o processo B vai ordenar essa lista, e ele sim, a saída dele vai estar ligada ao monitor, por exemplo, ou algum arquivo. Então é isso que nós chamamos de pipe entre processos, quando a saída de um processo é ligada à entrada de um outro processo. Processos do sistema operacional. O conceito de processo, além de estar associado às aplicações de usuário, também pode ser implementado na própria arquitetura do sistema operacional. A arquitetura microkernel implementa o uso intensivo de processos que disponibilizam serviços para outros processos, das aplicações e do próprio sistema operacional. Quando os processos são utilizados para a implementação de serviços no sistema, estamos retirando o código do seu núcleo, tornando-o menor e mais estável. Bom, nós vimos que na arquitetura microkernel, ali atrás, que ela é toda cheia de processos, né? Que tem a finalidade de prover serviços, né, para os clientes. No caso, ela atua como um servidor. Então, quando você tira esses processos do núcleo do sistema, você deixa o núcleo mais estável, né, com menos possibilidade de erros. E outra questão interessante de retirar processos de dentro do núcleo é que você pode bloquear algum desses processos economizando recurso da máquina. Você pode liberar só os que você vai utilizar no momento. Alguns serviços que o sistema operacional pode implementar por meio de processos: auditoria e segurança, serviços de rede, contabilização do uso de recursos, contabilização de erros, gerência de impressão, gerência de jobs batch, temporização, comunicação de eventos, interface de comandos, shell. Então, você pode ter todos esses serviços aqui implementados por meio de processos do sistema operacional. Como eu disse antes, e você pode bloquear algum desses serviços caso não seja utilizado. Imagine que você vai ter um computador que não vai acessar a rede de forma alguma. Então você pode simplesmente bloquear o processo de serviços de rede e você vai estar economizando o seu recurso, tá? E serve para todos. Não todos, porque alguns são essenciais no sistema operacional, né? Processos CPU-bound e IO-bound. Os processos podem ser classificados como CPU-bound ou IO-bound, de acordo com a utilização do processador e dos dispositivos de entrada e saída. Um processo é definido como CPU-bound, ligado ao CPU, quando passa a maior parte do tempo no estado de execução, ou seja, utilizando o processador. Esse tipo de processo realiza poucas operações de leitura e gravação e é encontrado em aplicações científicas que efetuam muitos cálculos. Então, um processo ele é CPU-bound, ligado ao CPU, quando ele passa grande parte do seu ciclo vital, né, utilizando a CPU. Você pode ver que na maioria das vezes ele está usando a CPU aqui, o processador, e por pouco tempo ele usou operações de entrada e saída. Então ele deu exemplo aqui de aplicações científicas, né, que você só simplesmente deixa rodando lá, efetuando os cálculos e não precisa de muita interação, né, com o usuário, ou quase nenhuma, e nem precisa se preocupar com operações de entrada e saída, não precisa guardar nenhum dado, ler nenhum dado. Já um processo é classificado como IO-bound, ligado à entrada e saída, quando passa a maior parte do tempo no estado bloqueado, pois realiza um elevado número de operações de entrada e saída. Esse tipo de processo é encontrado em aplicações comerciais, que se baseiam em leitura, processamento e gravação. Então, semelhante ao
CPU bound, o IO bound é quando ele passa a maior parte do seu tempo no estado bloqueado, né, aguardando operações de entrada e saída. Imagine que você tem aí um programa comercial que exige que você digite, né, informações de cadastro, por exemplo. Então esse programa ele fica ali parado esperando você digitar as informações do seu cliente, né? Então o processador vai ser iniciado e aí ele já vai pedir uma entrada e saída, né? Uma entrada no caso. Então ele vai correndo, vai esperando e quando você efetua a entrada, aí sim o processador entra em atividade, né? E depois já solicita outra informação e fica nesse esquema aqui. Processos interativos normalmente são IO-bound, tá? Porque interage com o usuário e precisa de bastante operações de entrada e saída, né? Sinais. O uso de sinais é um mecanismo que permite notificar processos sobre eventos gerados pelo sistema operacional ou por outros processos. A utilização de sinais é fundamental para a gerência de processos, além de possibilitar a comunicação e sincronização entre processos. A maior parte dos eventos associados a sinais é gerada pelo sistema operacional ou pelo hardware. Como a ocorrência de exceções, interrupções geradas por terminais, limites de cotas decididos durante a execução dos processos e alarmes de tempo. Em outras situações, os eventos são gerados a partir de outros processos, com o propósito de sincronizar suas execuções. Então, gente, o sinal é um mecanismo que permite avisar o processo que algo aconteceu, tá? Então, ele fica ali sempre atento para a hora que ele vê um sinal, ele tem que pegar esse sinal, tratar ele e ver que medida ele deve tomar para se comportar bem a esse sinal, né? Por exemplo, aqui fala que grande parte dos sinais são eventos gerados pelo sistema operacional ou pelo hardware, tá? Exceções, interrupções. Em poucas situações, os eventos são gerados a partir de outros processos, com o propósito de sincronizar suas execuções. Ou seja, muitas vezes também, muitas não, nem tantas, mas algumas vezes um processo pode enviar um sinal para outro processo, né? Caso eles tenham que sincronizar-se ali por algum motivo. O tratamento de um sinal é muito semelhante ao mecanismo de interrupções. Quando o sinal é tratado, o contexto do processo é salvo e a execução desviada para um código de tratamento de sinal, Signal Handler, geralmente no núcleo do sistema. Após a execução do tratador de sinais, o programa pode voltar a ser processado no ponto onde foi interrompido. Então, gente, ele é muito preciso com as interrupções, tá? Lembra que as interrupções ali você tem que guardar os registradores, né, do processador, para que depois de tratar a interrupção ou a exceção, ele possa voltar e continuar a executar o programa de onde ele parou. Os sinais funcionam da mesma forma, tá? Ele precisa de rotina de tratamento de sinal para depois possibilitar a reestruturação do programa de onde ele parou. Em certas implementações, o próprio processo pode tratar o sinal por meio de rotinas de tratamento definidas no código do próprio programa. Então, em alguns casos, o próprio processo pode estar preparado, caso ele receba algum sinal, para tratar isso aí. É possível também que um processo bloqueie temporariamente ou ignore por completo alguns sinais. O mecanismo de sinais assemelha-se ao tratamento de interrupções e exceções, visto anteriormente, porém com propósitos diferentes. O sinal está para o processo, assim como as interrupções e exceções estão para o sistema operacional. Então eles são semelhantes ali, mas repara que o sinal é somente para o processo, né? Já as interrupções e exceções estão voltadas para o sistema operacional. Bom, pessoal, finalizamos mais esse capítulo, né, do nosso material. Espero que vocês tenham conseguido adquirir, né, todo o conhecimento que eu tentei passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar bastante coisa para vocês aí. E, como sempre, bons estudos.